Agora sim, eu tinha esquecido o pessoal do YouTube aqui, sem... Deixa eu ver se eu digito aqui. Marca digital para... Deixa eu ver se eu digito aqui. Vamos ver se eu consigo segurar esse negocinho agora. Fixar comentário. Pronto. Estamos ao vivo com o pessoal do YouTube aqui, com o pessoal do Instagram aqui. Hoje vamos falar sobre marketing digital para marcas de luxo. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque é um tema super importante. Boa noite, Anderson. Vi que você sentiu minha falta ontem, né? Pessoal, desculpa, a nossa live é toda quarta-feira, eu sei disso. Inclusive, eu gosto de deixar marcado já, justamente para não programar nada nesse dia. Mas ontem, especialmente, eu participei de um evento tão interessante, né? Wedding Planner Masterclass. Não sei se alguém aqui estava lá, mas um evento sobre o mercado de eventos, né? E foi muito interessante. Foi, acho que o primeiro evento maior, assim, que eu participei desde toda a pandemia que a gente vive, mas com todo o protocolo de segurança, com a distância das pessoas, foi super, super bem organizado pela Celebre Eventos. O coffee break vinham caixinhas individuais, sabe, para você não precisar levantar, enfim, ficar muito próximo, né, socialmente próximo das pessoas, interagindo, muito álcool gel, com distância. Olha, foi muito bom. Você estava lá, foi muito bom, né, Ana? Isso mesmo. Eu achei que foi extremamente organizado. Eu acho, inclusive, que depois da pandemia nós vamos manter alguns desses critérios, né, de segurança, de higiene, principalmente. Mas foi muito bom o evento ontem, muito, muito mesmo, eu adorei. E por esse motivo, eu estava dando uma palestra para o pessoal. Eu não consegui fazer a live de quarta-feira, então eu transferi somente essa semana para quinta-feira. Gente, minha voz já está. Quem me acompanha assim sabe que às vezes eu tenho um probleminha com ela, né? Mas já já vamos começar a falar sobre marketing digital para marcas de luxo. Por que é tão diferente o marketing digital para marcas tradicionais e o marketing digital para marcas de luxo? Quando a gente fala de marketing de luxo, né? Vamos falar do universo físico. Existem algumas regras, essa câmera aqui está suja, muito específica do marketing de luxo, que diverge completamente do marketing mais tradicional. Inclusive, isso é estudado, né? Isso é academicamente estudado e escrito pelos grandes nomes do marketing de luxo, pelos grandes nomes do mercado de luxo, né? Que definem, que estudam toda essa estratégia aí. Então, quando você fala de marketing de luxo, você fala de estratégias bem diferentes do marketing tradicional. Inclusive, alguns autores, né, algumas pessoas, eles consideram o marketing tradicional o anti-marketing do luxo. Então, muito que a gente faz no marketing mais tradicional, a gente não deve levar para o marketing de luxo. Né? Isso eu estou falando ainda do universo físico. É assim a estratégia. Só que quando a gente fala de marketing digital, o que a gente consegue identificar? Que as pessoas sabem muito fazer marketing digital, mas não tão bem fazer o marketing digital com os atributos da estratégia do luxo. Então, para você falar sobre marketing digital de luxo, marketing digital para marcas de luxo, você tem que ter dois grandes blocos de conhecimento que se complementam. Primeiro, você tem que entender sobre marketing digital, claro. Você tem que conhecer aí todas as estratégias, os KPIs, a questão do, enfim, do tráfego, né? Tudo aquilo que de marketing digital a gente sabe, a gente entende, mas você precisa associar a tudo isso as estratégias do marketing de luxo, senão você desconstrói o posicionamento que você está querendo para sua marca. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Como que a gente consegue agregar ao nosso marketing digital, que todo mundo usa o marketing digital hoje, né? Eu não conheço nenhuma marca que não tenha uma presença online. Vamos tirar a Bottega Veneta, né? Que é
grande incógnita agora, o que será que vai acontecer? A marca realmente saiu das redes sociais, que não foi seguido por outras marcas, né? A gente tem acompanhado aí, então, por enquanto, ela continua fora, mas não foi seguido por outras marcas, já tem páginas de fãs da Bottega, então, que é uma estratégia de luxo, né? O luxo mais exclusivo, o luxo mais misterioso, tudo isso faz parte dos atributos clássicos do luxo, eu diria, não desse luxo tão contemporâneo, tão atual, como esse luxo que a gente vive. Mas então voltando, a gente sabe que por conta disso, né, o digital e o luxo, eles demoraram muito para dar as mãos, né, para se entenderem. Logo que começou esse boom digital, o mercado de luxo, ele entendia que ele foi feito e ele foi desenhado para o universo físico, né? A primeira grande marca de luxo que se digitalizou foi a Burberry, a gente sabe. Já contei essa história para vocês algumas vezes com a Angela Ahrendts, que foi a primeira grande marca de luxo que realmente se digitalizou. Eu acho que, se eu não me engano, começou em 2006, né? Mas as marcas têm uma dificuldade muito grande de transmitir os seus atributos, os atributos do luxo, no universo digital. Porque a gente sabe que essa estratégia, como eu falei para vocês, foi uma estratégia desenhada para o universo físico. Só que as marcas já evoluíram, claro, elas já se digitalizaram, todas as marcas hoje são digitais. Eu já falo que a gente já está numa tendência que não é nem mais digitalização, é humanizar o digital. Então, hoje as marcas buscam tecnologias e condições de humanizar cada vez o seu digital, ou seja, de colocar, como sempre, o seu capital humano ali, nesse momento. E no início eles passaram a utilizar o digital muito no contexto de awareness, né, de dar conhecimento para a marca. Hoje a gente sabe que as marcas vendem digitalmente, até agora estão fazendo, eu falei da Volvo, né, você constrói seu carro ali no online, isso está sendo cada vez mais aceito. Então, na pandemia, a utilização do marketing digital, ele reforçou muito a integridade, os valores das marcas, porque como elas tinham para se comunicar com os clientes. Mas o luxo sempre foi tradicionalmente associado a um serviço mais personalizado, a toda atenção, aquela perfeição aos detalhes, uma experiência absolutamente imersiva na loja, né, na loja física, que despertava todos os interesses. Então, acionar os 5 sentidos do cliente sempre foi uma estratégia do luxo, e a gente sabe que isso no universo digital tem alguns desafios. Então, desde a linguagem corporal, os gestos das pessoas da equipe de vendas, o perfume, o aroma da loja, as boutiques, essa sensação de requinte, de exclusividade, tudo isso no universo físico era muito mais fácil. No universo digital, ele é um grande desafio. Só que, ainda assim, o que eu quero trazer para vocês é como as marcas de luxo fazem para, mesmo utilizando o universo digital, mesmo utilizando o marketing digital, conseguir transmitir todos esses atributos, porque a gente precisa aprender a fazer isso para a nossa marca, não é? Já que a nossa marca, eu estou assumindo aqui que todo mundo quer uma marca diferenciada, vamos entender quais são os principais critérios, né, os principais atributos, o que a gente tem que estar atento. Porque, apesar, né, do digital não poder ainda atuar em todos os sentidos da mesma forma que o offline, pode definitivamente, a gente deve oferecer uma experiência atraente, uma experiência diferenciada. O cliente tem que interagir com a nossa marca no mundo digital e entender que é uma marca diferenciada, né? A gente não pode se igualar a um marketing tradicional, a uma marca tradicional, só porque a gente está num universo um pouco mais democrático, né? Então, a gente tem que entender quais os nossos diferenciais, e é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. E, bom, pessoal, a execução de uma estratégia de marketing digital, ela precisa, como eu falei para vocês, unir 2 grandes inteligências, né? A do marketing digital e a do marketing de luxo. Então, a gente precisa, esses 2 conhecimentos, eles precisam coexistir. É claro que eu não vou falar hoje aqui para vocês sobre o marketing digital, sobre as técnicas, né? Sobre tudo que a gente fala enfim, dessas dicas de marketing digital. Eu vou falar sobre o marketing de luxo aplicado ao universo digital, porque eu acho que esse é o grande diferencial, e que a gente nota, inclusive os nossos próprios clientes falam, a gente tem dificuldade de achar uma agência que faça um marketing de luxo
Porque saber fazer o marketing digital não quer dizer que você saiba comunicar com o universo do luxo. Então, a gente recebe muitos clientes que falam isso. E é por isso que a gente quer trazer essa discussão, né? Então, a questão do digital para a marca de luxo não é mais se eles estão ou não estão, a gente tem que estar no digital, né? Tirando a Bottega, de novo. Mas a pergunta mais complicada que a gente precisa responder é quão bem você pode jogar nesse contexto digital e como você pode fornecer para os seus clientes, para os seus consumidores, uma experiência mais significativa nesse universo. Porque o desejo por experimentar experiências mais perfeitas, mais personalizadas no universo físico, ele continua no universo digital. E eu quero trazer nessa live como as grandes marcas fazem para inspirar, para manter o seu DNA, para manter a sua história e para se manter atrativa no universo digital. E o grande desafio das marcas de luxo sempre foi esse, né? Porque ela é muito julgada pelos altos padrões, né? Ligeiramente bem mais elevados do que marcas e empresas de mercado de massa, e como a gente consegue transmitir isso para o universo muito mais democrático, né? Um universo muito mais acessível a todos. Afinal de contas, qualquer um tem acesso a entrar no universo de qualquer marca através do meio digital. Então, essa democratização do luxo é muito bom, por um lado, mas as marcas ficam sempre querendo recriar o sonho para que as pessoas continuem aumentando a desejabilidade da marca, porque uma marca de luxo, ela vive disso, né? Ela vive de uma estratégia de aumento constante da sua desejabilidade. Então, ao construir, né, a sua marca, a sua estratégia de luxo, você precisa contar histórias, eu vou falar sobre isso com mais detalhes, criar experiências para os seus clientes, você deve aprender a jogar com essas novas regras do engajamento digital. Eu estou fazendo vários vídeos no Instagram para o YouTube falando sobre isso. E não pensem, pessoal, olha isso aqui, não pensem que as regras offline são totalmente diferentes das regras online, porque não são no universo do luxo. A gente precisa ser fidedigno ao que a gente faz no universo físico. Então, você precisa oferecer uma experiência de qualidade, uma experiência transmitindo a imagem da sua marca, muito semelhante ao que você faz no universo offline. Porque você precisa continuar enfatizando valores da sua marca. Se você tem valores de tradição, valores da herança, do artesanato, da exclusividade da sua marca, todos esses atributos, eles devem estar presentes em uma estratégia de marketing digital para uma marca de luxo. A gente não pode perder esse contexto. Eu falo assim, eu até falo lá no Instituto do Luxo, né, quando a gente fala de marketing digital, para você ter uma ideia, eu integralizei o meu marketing digital, porque eu tinha realmente muita dificuldade de conseguir transmitir esses valores do luxo para uma terceirização. E o que eu fiz? Eu tive que juntar os dois conhecimentos ali. Então, por isso que eu aprendi um pouco mais sobre marketing digital, necessariamente, né? Não que eu saiba as técnicas, mas como a gente utiliza os dois, sim. Primeiro, eu acredito muito no marketing digital, no universo do luxo, sob medida. É artesanato, é feito à mão, né? Entre aspas, claro. Mas assim como um grande produto de luxo, o seu marketing digital deve ser feito sob medida para a sua marca. Transmitir a personalidade única das suas marcas. Então, as cores, as formas, os formatos, que são os códigos tangíveis da sua marca, e, acima de tudo, a personalidade, o caráter único e o DNA da sua marca. Toda essa linguagem, ela precisa ser transmitida no universo digital. É o tom de voz da sua marca, é a narrativa da sua marca tem que estar absolutamente condizente entre esses dois universos. Então, transmitir, lembra que eu já falei, todo mundo está perguntando da Bottega. Vamos falar dela no final? Bom, todo mundo, a gente precisa entender a transmitir aqueles pilares diferenciais da experiência de luxo também no universo digital. Né? Então, quando a gente fala do pilar estético-sensorial, quando a gente fala do pilar comunicacional, vou desenvolver um pouco mais isso aqui para vocês, fiz algumas anotações, mas a gente precisa entender que isso tem que ser transportado com o mesmo critério, com o mesmo cuidado. Então, o marketing digital de luxo, ele precisa ter um planejamento minucioso. A verdadeira essência do digital
para o universo do luxo está muito relacionado à sua habilidade de personalizar, customizar e criar experiências exclusivas, transmitindo o DNA da sua marca. Sua estratégia digital, ela deve transmitir, deve refletir a história da sua marca, deve refletir, deve respeitar as práticas digitais, mas você nunca pode perder o DNA, pode perder a essência da sua marca. É o feito com perfeição, né? No luxo a gente sempre busca a perfeição em tudo que a gente faz, desde o serviço, aos produtos, ao savoir-faire, ao feito à mão, ao detalhe. No digital a gente não pode perder isso. Então a transformação digital, ela deve ser uma parte integrante de uma estratégia de negócio de luxo, mas você não pode construir uma estratégia de marketing digital sem ter essa consciência de que o marketing digital precisa agregar os valores de luxo. E, pessoal, eu digo mais, vamos envolver todos da empresa. Quantas vezes a gente vai numa marca, e isso acontece frequentemente, e a gente fala sobre uma interação digital e o vendedor não faz ideia do que a gente está falando, ou o atendente não faz ideia do que a gente está falando. Então, envolver todas as pessoas da empresa no universo online, para que no offline eles consigam conversar. Então, a estratégia digital, ela tem que estar integrada às atividades tradicionais da marca, porque ela precisa oferecer uma experiência mais perfeita, né, sem ruptura em todos os pontos de contato. Só aí, né, nesse momento, você é capaz realmente de conectar com o seu público. O seu público não pode perceber duas marcas dissociadas. Então, as pessoas que trabalham offline, elas também têm que estar preparadas dentro dessa estratégia digital. Então, a gente precisa se perguntar que experiências offline você pode trazer online, né? O que você traz? E eu vou trazer alguns exemplos para vocês de algumas grandes marcas, por exemplo, da Dior, como que a Dior traz a experiência offline para o universo online. Como você pode traduzir suas histórias que você conta, que você conversa para o universo digital. Então, tanto o marketing offline quanto online são principalmente sobre interações entre humanos, entre pessoas, mesmo atrás de uma tela, né? A gente tem que pensar sobre isso. O digital é intensificar essas interações, mas ainda assim são interações entre pessoas. Então, por isso que eu falo muito do feito à mão, do artesanato. As lojas físicas, elas sempre serão muito importantes no universo do luxo, sempre. Mudam, provavelmente vão mudar o contexto, serão lojas muito mais direcionadas para entretenimento, para conhecer o produto, como uma Apple, por exemplo, mas elas serão, sim, importantes. E o desafio é combinar a conveniência online, né, que todos os clientes querem, exigem, porque eles querem ter experiência de ponto de experiência online, mas eles estão extremamente acostumados com as sensações da loja física. Então, olha que desafio. Olha que grande desafio a gente acaba passando. Então, eles esperam uma experiência única, independente de onde eles estejam, ou online ou offline. E essa experiência inclui como uma marca faz o cliente se sentir em todos os pontos de contato, em todas as jornadas dele, até o pós-venda, tá, gente? O pós-venda do digital, ele é importante também. Então, quando a gente considera um item, um serviço de luxo, muitas vezes a jornada, o envolvimento de compra, ele é muito maior, né? Porque o consumidor, ele busca muito mais informações. E não me surpreende que os compradores de luxo, ele tenham caminhos de decisão de compra no universo digital muito mais complexos, porque a decisão dele é uma decisão pautada na emoção. Quando ele está lá na loja, a gente consegue envolver o consumidor. E quando ele está interagindo conosco digitalmente? Então, os compradores de luxo, eles, que são os grandes consumidores, eles pesquisam, eles revisitam, eles consideram, eles navegam. Então, eles fazem vários contatos de várias formas com a marca. Então, é uma jornada do cliente muito mais complexa quando a gente avalia isso aí. Mas é extremamente importante que a gente esteja preparado para proporcionar isso, porque o cliente jamais pode perceber que nós somos uma marca offline e nós somos uma marca online. A gente precisa transmitir todo o luxo, toda a sofisticação, todo o diferencial que a gente quer no universo online e manter isso no nosso universo físico. A experiência de luxo é uma só, né? Ela não pode ser dissociada. Comprar um item de luxo é uma jornada de um alto envolvimento do consumidor, como eu falei para vocês. Então, a gente precisa ter muito isso em mente. E o maior desafio do marketing de luxo
do marketing digital de luxo é entender exatamente quais são os motivadores emocionais no universo online e oferecer essa experiência relevante. Então, utilizar o seu entendimento sobre quais os motivadores de compra do meu cliente no universo físico e transmitir isso para o universo digital. O que eu vejo os erros, né, das marcas no universo digital? Enquanto no universo físico você consegue envolver o cliente, contar a história, você tem pessoas até mais preparadas, no universo físico no universo digital você passa a ser um mero vitrine de produtos. Então você é um simples expositor de produtos. E isso é o que não pode acontecer, porque o marketing digital de luxo deve garantir o alinhamento entre a presença física e intensificar, inclusive, a presença emocional. No final, tudo, pessoal, se resume à história que você conta da sua marca, em todos os pontos de contato. Você não pode encantar os consumidores na loja física e achar que você pode deixar eles totalmente entediados no online. Então, é sobre isso que a gente vai mergulhar agora, porque os consumidores de luxo, eles realmente esperam ficar absolutamente maravilhados com cada interação com a sua marca, porque cada interação com a marca, a gente vai recriando o sonho e aumentando a desejabilidade dele de consumir aquele nosso produto. As marcas de luxo que terão mais sucesso são exatamente aquelas que combinam o offline e o online, né? O que mais se fala hoje em dia e que conseguem fornecer uma experiência única para seus clientes. Então, relacionamento com o cliente, a maneira como você acaba envolvendo os clientes, é fundamental que você faça isso no momento da venda, mas a gente precisa direcionar o nosso marketing digital com essas estratégias do luxo. Então, como as marcas de luxo demonstram seu valor para os clientes através das redes sociais? Por que as pessoas compram luxo nas redes sociais? Por que as pessoas se interessam para o luxo no universo digital? Pelo mesmo motivo do universo físico, pela emoção. O grande motivador de uma compra de luxo é a emoção. Claro que os motivadores emocionais vai mudar de perfil de cliente. A gente já conhece os perfis do cliente, quem faz o Ascend Luxury já conhece. A gente sabe que vai mudar de idade, vai mudar a depender inclusive da geração. Mas cada um tem um motivador emocional diferente. Então, a gente precisa centrar a nossa estratégia em elevar esses motivadores emocionais dos nossos clientes no universo digital. E é isso que as marcas de luxo fazem. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando falamos de marketing digital, as marcas de luxo, eles trazem muito um conteúdo de valor emocional, de valor mais significativo e não transacional, e não só querendo fechar e traduzir aquela venda. Então, a entrega de experiências absolutamente envolventes para o cliente vai impulsionar ele a procurar a sua empresa offline, né? A procurar a sua empresa no universo real. Então, o digital, ele é muito mais cheio, ele é muito mais democrático, ele é muito mais fácil do cliente se confundir, né? O que é uma marca de luxo, o que não é no universo digital. No universo físico, não. O próprio ambiente, a própria estrutura que você criou já define muito o que é a sua marca, as pessoas, a forma de interagir. No universo online, você tem que ser muito criterioso para você não ser confundido com uma marca de massa. Então, colocar ênfase na estratégia da sua marca, na criação de relacionamentos extremamente valiosos, vai fazer toda a diferença. Bom, primeira coisa que eu quero falar é transmitir os códigos de luxo na sua rede social. Gente, vocês lembram da última live que eu falei dos códigos de luxo? Olha, as minhas lives, elas são todas conectadas, hein? Quem está entrando hoje, assiste as anteriores, porque tem muita coisa para vocês aprenderem. Tudo que eu falo acaba tendo uma correlação, uma sequência, porque é uma estratégia muito construída, e eu quero que vocês apliquem. Então, eu tento trazer aí algo que faça conexões, né, que traga mais sentido para vocês. Então, os códigos do luxo que a gente aprendeu, a gente precisa transmitir na nossa rede social, porque o marketing digital para marcas de luxo é você conseguir estar na rede social, mas você saber como criar uma presença sofisticada, uma presença que mantém os atributos e a imagem exclusiva da sua marca. Da mesma forma que a expectativa dos consumidores no universo físico são maiores do que os mercados mais tradicionais, do que as marcas mais tradicionais, as marcas de luxo precisam entender essa expectativa também no online.
Então, uma marca de luxo, ela não pode se dar ao luxo de ser excelente no offline e de ser mediana na presença digital. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a gente precisa traduzir as sensações do luxo, as sensações de sofisticação, de elegância, de atemporalidade, tudo isso no mundo online. Então, primeiro, começa com o design, né? O design impecável, a gente tem que trazer o design de bom gosto, a qualidade da imagem, a qualidade das fotos, altíssima qualidade, pessoal, é crucial isso é codificação do luxo, o luxo ele tende a uma perfeição, a gente já busca isso, então, o Instagram, todas as ferramentas digital que tem que transmitir essa sensação única, né, no seu site, no seu Instagram e outras redes sociais que você utilize. Então, desde a paleta de cores, os elementos, né, como seu logotipo, as imagens que você usa, tudo tem que ser pensado meticulosamente, sempre pensando lembra do pilar estético-sensorial? Nesse caso, você precisa pensar nesse estético-sensorial. Como você cria essas emoções com a marca? Cores tem que ser muito consistente, transmitindo os valores da sua marca. E realçando, claro, sempre a sua personalidade, a personalidade da cor da sua marca. Por exemplo, vamos imaginar o site ou o Instagram da Ferrari. É óbvio que você vai ver constantemente o vermelho. Na Chanel, você vai ver constantemente o preto. A Hermès, a gente não vai nunca fugir do laranja. Então, você precisa ter essa conexão de cores da sua marca física com a sua marca digital. A seleção de cores é extremamente importante, porque pode influenciar e influencia as nossas emoções e cria uma primeira impressão extremamente poderosa. Vocês lembram que eu sempre falo daquela regra 55, 38, 7? 55% da primeira impressão é o que as pessoas veem, 38% é o que elas ouvem e apenas 7%, o tom de voz, 38% e apenas 7% das suas palavras. Quando a gente vai para o universo digital, provavelmente esse 55% do que você vê e tem um impacto maior ainda, porque é um universo 100% visual até você ler alguma coisa. Então, você tem que estar preocupado com o visual daquela sua marca. O digital, ele precisa reforçar a identidade da sua marca, precisa transmitir claramente a mensagem certa para o seu público. Então, como eu falei, imagens de altíssima qualidade, cores da marca, exibir elementos visuais que causem essa primeira impressão mais impactante, que codifique a sua marca, e que faça com que ele abra esse universo digital, que ele tenha acesso ao universo digital, ele tenha consciência que a sua marca é uma marca de luxo, e não que ele se questione, mas será que a gente está falando de luxo aqui? Porque eu acredito que os seus consumidores vão buscar isso aí, né? Se você quer se posicionar dessa forma, você precisa manter esse diferencial. Então, elementos visuais, contar a história, trabalhar a linguagem, as palavras. Gente, vamos falar um pouco de linguagem agora? Já que a gente falou do visual, depois eu vou contar do storytelling, do savoir-faire, mas calma. Então, o visual precisa estar absolutamente condizente. Agora, vamos falar da questão das palavras, do estético sensorial das palavras, porque quando a gente fala de traduzir, né, esse pilar estético-sensorial para o universo do luxo, obviamente que a gente começa com os elementos tangíveis. Os elementos tangíveis são o quê? Imagina no universo físico, o que é? São os nossos sentidos, né? É o que a gente vê, são os móveis. Então, envolva o visual com a sua identidade de cores da sua marca, com imagens, com vídeos, e você pode, inclusive, acionar alguns sentidos, né? Então, a audição você aciona com o quê? Com músicas, com vídeos, com narrativas do seu storytelling, do seu savoir-faire. Eu vou explicar um pouco melhor isso mais para frente. E outras abordagens extremamente criativas também. O tato, o olfato e o paladar, que são sentidos um pouco mais difíceis de você acionar, mas ainda assim você consegue acionar despertando a imaginação do cliente. Então, você pode trabalhar com texturas, você pode trabalhar com palavras, você pode trabalhar contando mini histórias e fazendo o cliente imaginar essas sensações. Por mais que ele não vai sentir propriamente isso, porque ele está no universo distante, mas tudo isso leva a ele ter uma certa imaginação. Então, imagens em 3D, detalhes da composição do produto, tudo isso faz com que a gente olhe e a gente desperte sensações que a gente não tem no universo digital. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui
Deixa eu compartilhar minha tela aqui, o site da Rolex, para vocês darem uma ideia como é incrível, e a Hublot também tem uma, deixa eu dar um share aqui, só um minutinho. Até deixei aberto aqui para vocês verem. Acho que agora vocês estão vendo. Olha só. Olha como ele faz esse jogo de 3D de sensação. Parece que você tem, você imagina como que seria tocar o relógio, né? Como que seria a espessura, como que seria o metal, como que seria o toque do relógio. Então, toda essa sensação do tato, essa sensação mais tátil, ele acaba passando através dessa imagem. Então, quanto mais a gente conseguir envolver isso aí através da imaginação do cliente, mais a gente desperta essas emoções também no universo digital. Então, deixa eu voltar. Agora sim. Agora estou eu aqui de novo. Então, a gente não pode esquecer disso, pessoal. Quando a gente olha isso aí da Rolex, a gente vê, né, a Hublot, não sei se vocês já viram, é incrível a loja virtual da Hublot, porque parece que você está entrando sabe, enfim, na máquina lá do relógio, no que eles fazem, no que eles transfiguram ali. Então, da mesma forma que nós fazemos no universo físico, a gente precisa traduzir esses elementos nos sensoriais. É o máximo que nós pudermos. O mesmo requinte, a mesma sofisticação, a mesma exclusividade que você quer transmitir no universo físico, deve ser percebido no universo digital, porque a sua marca, ela é uma só, e ela tem uma mensagem única, e um DNA único. Deixa eu aumentar esse ar-condicionado aqui, que eu tô morrendo de calor. Tô fazendo a live do quarto do Bernardo hoje. Então, outra coisa, vamos lá. O estético sensorial, que eu ia falar das palavras, né? Eu anotei aqui. Vamos lá, pessoal, palavras. Eu já cansei de falar para vocês como é importante a gente definir um branding linguístico para a nossa marca. Qual que é o vocabulário da nossa marca? O que a gente quer que as pessoas sintam com as palavras? Quais palavras transmitem o que você é, o seu DNA? Todas as marcas de luxo, elas têm um vocabulário definido. Então, na apresentação de produtos, a gente sabe as palavras-chave que precisam ser ditas ali. Palavras que remetam à sua tradição, à sua história, ao processo criativo. Então, pense nessas palavras e na narrativa que você vai usar no universo digital. Palavras que fazem parte desse seu vocabulário, desse seu brand linguístico que eu falei. Então, crie, publique conteúdos relevantes sobre... você pode fazer podcasts, você pode fazer narrativas mesmo para colocar no Instagram, compartilhar conteúdo. O marca de conteúdo, a gente sabe hoje que é muito utilizado por marcas, inclusive as principais marcas têm grandes podcasts, né? A Chanel tem, que eu gosto bastante também, que depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, engajar o seu público nessas estratégias do marketing digital, carregado de conteúdo. As pessoas hoje, elas valorizam esse consumo de conteúdo. Você não pode mostrar sua intenção apenas em vender produtos, você tem que mostrar sua intenção em entregar algo para a sociedade, entregar algo para as pessoas. Engaje seu público com essas estratégicas. Então, nós precisamos pensar em como trazer e adaptar tudo isso que eu estou falando aqui para o universo digital, porque não é só porque é digital que a gente vai achar que a gente vai acordar um dia e falar, vou fazer esse post aqui, vou jogar essa foto aqui e acabou. Não, essa foto ela tem que ser pensada, o discurso precisa ser pensado, né? Os clientes, eles buscam realmente, já foi o tempo em que a gente trabalhava a mensagem somente demonstrando produtos, né, falando sobre serviços. Em vez disso, hoje você precisa se concentrar em contar criativamente histórias mais autênticas da sua marca, do seu público. Você precisa usar essas histórias para realmente envolver as pessoas e transformar essas pessoas em clientes leais, em defensores das suas marcas. E eu falei até ontem na palestra, em seus brand lovers, as pessoas precisam ser seus brand lovers, eles precisam entrar no seu conteúdo porque eles gostam de ver, né? Uma grande forma de consumir luxo não é só comprando, é consumindo conteúdo. O luxo carrega história,
o luxo carrega savoir-faire, o luxo carrega cultura, conhecimento, e isso faz com que as pessoas se elevem por si. E quanto mais essa sensação de elevação ela tem com a sua marca, mesmo que não seja um momento de compra, mais sua marca é bem posicionada para ela como uma marca de luxo. Vocês entenderam o racional por trás do marketing de luxo? O marketing de luxo, ele não foca somente na venda imediata, não é isso que a gente quer. Mas a gente quer que o cliente se conecte, que o consumidor se conecte com a gente. Porque quanto mais conectado, mais a gente aumenta a desejabilidade dele e mais aumenta o nosso brand no longo prazo, que é o valor da nossa marca. Então, você precisa pensar no seu storytelling e adaptar isso ao universo digital. As histórias, pessoal, fazem parte da nossa vida e é o que nós menos esquecemos. Histórias geralmente carregam emoção. Então, um bom storytelling digital é conectar mente, conectar coração, criar experiências significativas para pessoas, algo que eles queiram voltar para ver. Então, especialmente, inclusive, no contexto de luxo, onde a compra, ela não é uma necessidade, a pessoa não está ali para uma necessidade. Então, você precisa entender que você tem que envolver ela de outra forma. O que vai impactar é como as pessoas se sentem estando ali, interagindo com a sua marca no universo digital. Então, para manter esse atributo no universo digital, você precisa focar em contar histórias, trazer mais significado para além dos produtos e serviços que você vende. A gente ainda vê de uma forma muito, muito comum, né, muito corriqueira, as pessoas focarem em traduzir os seus produtos somente ali, traduzir os seus serviços, mostrar o que você faz, colocar o preço, colocar o valor, a descrição. Luxo é sobre vender sonho, um sentimento especial, uma experiência única. E isso vai acontecer em qualquer canal em que você esteja. Isso não pode ser discrepante. Os clientes de luxo, eles se envolvem com marcas que contem histórias verdadeiras, histórias significativas. Você pode contar, por exemplo, a história da sua marca, você pode contar a história da coleção, a história do seu processo criativo, né, do seu processo produtivo, o desejo. Você pode falar sobre projetos de sustentabilidade que você apoia, você pode falar sobre o seu trabalho artesanal, o trabalho artesanal de quem sustenta a sua marca. Quem faz isso muito bem, inclusive, que fala das rendeiras, né, que é a Marta Medeiros. Olha como ela traz a história, ela traz um contexto histórico, ela traz um contexto com mais significado para a marca dela. E outras histórias de bastidores que você pode trazer também. Então, o digital, ele nos dá essa oportunidade de contar nossas histórias de maneira até mais inovadora, né? E eu vou mostrar para vocês alguns sites aqui, ó, que eu gosto bastante para vocês se inspirarem, que eu acho que traduz muito essa estratégia, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, pessoal, é o da Rolex, já mostrei. Não sei se vocês conhecem o Inside Chanel, já falei várias vezes, o Inside Chanel. Esse aqui é o podcast que eu falei para vocês, Chanel Connects, ó. Não é desse que eu tô falando agora, não, esse é o podcast. Eu quero falar desse aqui, do Inside Chanel. Olha que envolvente, olha que envolvente. Aqui são pequenos capítulos, né, ou mini vídeos que demonstram os principais momentos da história da Chanel. E esses vídeos são adaptados para o site, são adaptados para o Instagram, são adaptados para as outras. Não, Tânia, eu tô no YouTube. Gente, eu preciso aprender a fazer isso. Alguém pode me ensinar, né? Como é que eu mostro o que eu tô vendo no YouTube aqui? Eu queria mostrar os slides no Instagram. Eu vou tentar na próxima live, eu prometo para vocês. Mas, Tânia, se você entrar no link na bio, você vai ver lá se entrar na minha bio no Instagram e clicar lá, você vai ver, tá bom? Porque aqui eu não consigo mostrar, mas eu vou tentar para a próxima live. Vou pedir para o Xavier me ajudar com isso, meu pessoal que me ajuda aí. Aliás, cadê eles, gente? Quero ver se estão por aqui. Bom, então, aqui a Marilyn Monroe, né, e o Chanel número 5, ela foi a grande, né, estrela do Chanel número 5 de forma muito natural, a criação da jaqueta da Chanel. Tem uma que eu adoro, que é, falando do Lagerfeld. Então, tem várias, o vocabulário da moda, olha só. Então, tem várias coisas para vocês se inspirarem aqui. Deem uma olhada depois, quem está no Instagram aí, Inside Chanel.
tem várias coisas para a gente se inspirar, e você vê que dificilmente eles mostram simplesmente um produto estático lá para você comprar, porque você é tão envolvido com a história da marca que você quer comprar, né, é se envolver. Quanto mais você se envolve, mais se aumenta a desejabilidade, mais você lá. É claro que inconsciente eles mostram muita coisa aqui, olha a Dior, gente. A Dior é que eu acho uma das mais sensacionais. Olha o que eles fazem. Eles trabalham, eles mostram dois aspectos principais. Olha o Álamo, que fez minha make ontem. Ai, que bom que você está aqui. Eu conheci ele ontem, ele fez minha maquiagem. Adorei, viu? Cheguei em casa, eu não queria tirar. Mas olha só, pessoal, o Dior, eu acho incrível o que eu ia falar para vocês. Porque olha como ele envolve. O Dior, ele sempre teve essa questão do savoir-faire, né? Ele sempre teve uma maneira muito única de fazer seus vestidos, de fazer, né, a sua alta costura. Ele sempre teve uma relação muito grande com a arte, né? O Dior surgiu aí do mundo da galeria de arte, dos artistas. Então, tudo que ele constrói é extremamente artístico e até hoje isso é mantido, esse grande DNA da marca, ele é mantido. E você pega como eles contam as histórias dos detalhes, de como é feito, de como é inspirado cada produto da Dior, né? Eles não, olha, veja se você olha o Instagram da Dior e acha assim, a exibição de uma bolsa, de um óculos, dificilmente você só vai ouvir história da marca. Eles só querem engajar o cliente. Claro que aqui mostram o desfile, né? Às vezes eles mostram, geralmente eles mostram produto de entrada, isso mostram perfume, a Chanel também faz isso. Mas deixa eu abrir aqui um para vocês verem. Olha só isso aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Ele conta um pouquinho, olha que incrível, né? O processo criativo, como que ele escolheu cada detalhe, e ele vai contando aí desse processo criativo. Bom, eu não vou abrir isso aqui agora para vocês, claro, não vou assistir, porque eu quero mais que vocês pesquisem depois, mas eu quero dar essas referências. Porque, gente, quanto mais a gente olha, mais a gente se inspira, a gente faz umas conexões. Nossa, isso vai funcionar para mim, isso vai funcionar para minha marca. Isso aqui eu consigo fazer. A Dior, o YouTube da Dior é incrível também. Eles mostram como esse savoir-faire, eles mostram nessa forma de fazer, esse know-how único da marca, e eles mostram exposições. Teve uma que teve no Museu de Arte Decorativa de Paris, que eu até fui para essa exposição, e que a Dior mostra no YouTube dela, como que foi feito, né? Todos os grandes designers que já passaram pela marca, todos enfim, como eles tiveram seu processo criativo, como a marca foi evoluindo. Então, você entra lá e você assiste algo assim e você fala, bom, tudo bem que o cliente pode até não estar consumindo o seu produto naquele momento, mas ele está consumindo a sua marca, ele está consumindo a sua história. E o marketing de luxo é sobre isso, é sobre construir uma história com a sua marca, construir uma conexão com o seu cliente. Muito mais do que aquela venda imediata, né? Então, a gente precisa ter muito isso em mente. Hits Paris, Plaza Athénée, olha, eu trouxe até de serviço para vocês verem como a gente consegue se conectar, né? Deixa eu abrir o do Hits aqui, que eu já me perdi, peraí. Olha só, o Hits Paris, olha como é incrível, né? Porque o que eles mostram são momentos. Então, quando você trabalha com serviço, se vocês fazem serviço, qual que é o ideal de você mostrar na sua rede social? É você trazer a emoção da pessoa vivendo aquilo com você. Muito mais do que características descritas do seu serviço. Mas como a pessoa se sente vivendo aquilo, né? Quais são aqueles atributos da sua marca? Olha o Plaza Athénée, eu adoro o Plaza Athénée, porque ele traz de uma forma a comunicação digital dele, olha aqui, que ele traz de uma forma que você se sente vivendo aqui, olha essa aqui, ó, nosso convite para viver o sonho parisiense, e olha aqui, né, então você se envolve naquele momento, você fala assim, nossa, eu queria estar lá, então isso tudo é para aumentar essa desejabilidade, esse sonho. O marketing digital de luxo precisa manter essa questão da recriação do sonho, de reconectar o sonho do cliente, de aumentar a desejabilidade, de aumentar
essa conexão emocional com a nossa marca. Então, não é porque é digital que a gente vai ter um relacionamento frio com o nosso cliente, né? Um relacionamento somente de uma mão, onde você simplesmente está ali para demonstrar aquele seu produto. Então, não é dessa forma. Deixa eu voltar aqui, porque eu já não sei onde é que eu estou. Nossa, como eu me perco aqui. Então, como eu falei para vocês, não é somente sobre mostrar produto, né? O storytelling conecta, aumenta a desejabilidade da nossa marca, e a gente precisa ter muita consciência disso, que o universo digital, com tantas informações, você precisa carregar o seu conteúdo de histórias mais atraentes. Óbvio que você vai balancear com seus produtos, você precisa balancear, equilibrar o tangível, né, que são as características do seu produto, e o intangível, que são os valores, o DNA da sua marca. Então, você precisa balancear e equilibrar esses dois atributos. Concentrar, claro, sempre em gatilhos mais emocionais com seus clientes, né? Criar relacionamentos mais duradouros, como eles fazem aí, que eu mostrei para vocês. Às vezes, você postar valores da sua marca conecta muitas pessoas. Ontem mesmo, eu fiz um repost de uma frase que eu vi na Dior, e que dizia assim, a elegância está no que não é mostrado. Né? Para mim, aquilo foi um gatilho emocional, porque naquele momento eu falei, nossa, é exatamente isso que eu acredito de elegância. Muitas vezes a elegância não é no que exatamente você mostra, né, no que está de fora, mas na essência. Então, eu me conectei com essa essência da marca. Eu me conectei com esse DNA. Então, ele vai criando brand lovers dessa forma, mostrando o que a marca traz, qual que é o significado, qual que é a essência da Dior. É muito mais além do que a gente comprar aquela bolsa com aquele logo pendurado. É isso que eles contam a história. É a gente viver o universo da marca. Então, em termos práticos para vocês, a história da marca precisa focar em trazer alguns elementos, pessoal. Anota aí para vocês lembrarem. O que você pode trazer de elementos no seu storytelling? História e tradição. Então, até anotei aqui, qual é a história que está por trás da sua marca, quem fundou sua marca, qual foi a inspiração do fundador ou da fundadora, qual foi o grande propósito dela, de onde veio a ideia do seu produto ou do seu serviço, por que você faz aquilo. Então, contar essa história. Você pode focar também no estilo de vida, nas crenças da sua marca. Eu acabei de falar da Dior, né? Então, os valores mais importantes, qual que é a paixão, as principais crenças, o que a marca defende, né? O que você acredita ali, isso precisa ser trazido também. Você pode traduzir a experiência de vivenciar aquela marca, a experiência da marca. Então, principalmente quem trabalha com serviço, né? Falar sobre a experiência de usar ou de experimentar aquele produto, aquele serviço. O que as pessoas vão sentir com aquilo ali. Tentem criar vídeos que desperte essa emoção. Mais do que você descrever as instruções ou as características daquele evento, que eu pensei que está tendo pessoal de evento aqui de ontem, ou características funcionais do seu produto. Você precisa também defender como experimentar, né? Como ele vai se sentir utilizando aquilo ali. Uma outra forma de você trabalhar o seu storytelling também é utilizando a persona da marca. Então, qual é a persona que a sua marca representa? Que tipo de pessoa é o perfil da sua marca? E olha como é interessante isso aqui, pessoal. Sabe como que a gente se identifica com a marca? Em termos de... Quando a gente projeta o perfil de consumidor, e isso a marca faz para a gente, então a marca acaba projetando esse perfil de consumidor. E quando a gente se espelha nisso aí, a gente fala, não, eu sou isso aí também, eu quero ser isso aí. Então, a gente fala que é o espelho interno, o espelho externo da marca, então, que ela mostra que é o persona dela, que são as pessoas que consomem, que estão ali, que fazem parte do universo dela, mas, ao mesmo tempo, ela tem que buscar gatilhos que falem assim, mas eu tô também nesse universo, eu me conecto com esse universo. Então, crie esse tipo de história que traga o persona da sua marca, que é o que você comunica e como você conecta isso para as pessoas
acionarem o seu espelho interno para se identificar com a marca. Então, crie muitas histórias nesse sentido. Esse aspecto, ele precisa realmente ser transformado em histórias. O espelho externo da marca, como eu falei, que vai conectar com o espelho interno do cliente. A pessoa, ela se idealiza naquela situação. Ela quer pertencer àquilo ali. Pessoal, não esqueça, storytelling não é somente sobre você, a gente precisa também conectar o cliente. Então, como eu falei aqui para você, fale de você, mas crie uma narrativa que conecte o cliente, né? Monitore seus clientes, podem interagir bastante. Hoje a gente sabe que esse marketing digital de interação, as marcas não são mais soberanas, não existe mais um monólogo, né? Existe uma interação. Então, quanto mais você criar essas possibilidades de interagir com o seu cliente, peça para ele participar do seu processo criativo, do seu processo produtivo, de como você está montando aquilo ali, crie formas de engajar o cliente com aquilo. E incorpore sempre o seu DNA no storytelling. Seus valores, como eu falei, seu processo, a autenticidade da sua marca, é isso, né? Eu queria muito falar essa palavra, a questão da autenticidade. A sua marca precisa se mostrar como uma marca autêntica e não como uma marca no meio daquele mundo da mídia social, da rede social e enfim, do marketing digital, né? Então, o que torna a sua marca única, a sua marca mais autêntica que você vai se conectar? Porque vai ter pessoas, por mais que você tenha concorrente, que vai olhar e vai falar, não, eu me conecto com isso aqui. E é isso que a gente quer. Então, quando você... eu sei que muitas vezes a gente trabalha com algum produto que a gente vai resolver um problema para o cliente, né? A gente não vende tão necessariamente um sonho, assim. Mas você ainda assim, quando você trabalha com serviço, você pode sutilmente contar essas histórias, né? Ilustrar esses benefícios sutilmente, sem precisar descrever exatamente o que você faz o tempo inteiro. Colocar bullet points, né? E envolver qual que é a sensação por trás dele resolver aquele... vou dar um exemplo para vocês, que me veio na cabeça agora. Essa semana eu contratei aqui na minha casa um pessoal para fazer limpeza de colchão, sabe? Aquelas aspirações todas, almofada, enfim, passaram um dia aqui. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, mas é um trabalho, é um serviço que é difícil você vender um sonho. Mas no fundo, dá. Porque você pode contar uma mini história. Você pode, por exemplo, eles poderiam, né? Por mais que o produto seja higienização de móveis, ou de estofados, ou de colchões, você pode contar uma mini história, fazer uma cena, não sei, de uma família chegando em casa, né? E tendo aquela sensação de bem-estar, associado a esse acolhimento, a essa emoção de estar bem em casa com os filhos, e trazer a sensação de que o cuidado com a nossa família, muitas vezes, está onde nós não vemos. Então, essas inspirações a gente precisa ter para os nossos negócios, porque a gente sempre vai poder associar com alguma história. E é verdade, depois que eles saíram daqui, eu falei, que alívio, que coisa boa, que a minha família agora vai, né, a gente conseguiu fazer toda essa higienização, né, e, enfim, a gente não tinha feito agora no período da pandemia. Então, teve uma sensação de bem-estar, foi daí que eu pensei, por que essa sensação de bem-estar não é o que é vendido? Enfim, pessoal, conte uma boa história, todos nós amamos histórias, a emoção, ela sempre está no centro do marketing de luxo, e não é porque é digital que ela não tem que estar. Então, mesmo na era digital, nós nos conectamos com histórias no nível humano, estamos sempre buscando conexões verdadeiras, conexões emocionais, conexões pessoais, né? Claro que a gente não pode esquecer que as histórias que a gente conta precisa ter muito consistência com o posicionamento da nossa marca. E precisa, de novo, contar a história do nosso DNA. Então, por exemplo, vamos pensar na Tiffany, né? Qual que são os valores da Tiffany únicos? O que torna a Tiffany única? Quais são os motivadores emocionais? Celebração, romance, né? Histórias de amor, eternizar momentos. Então, se você for olhar toda a narrativa da Tiffany, ela deve refletir esses valores. Então, você precisa ter muito claro quais os valores da sua marca, quais os fundamentos estratégicos da sua marca, que é também aquilo que a gente fala muito no Ascend Luxury. O pessoal que está fazendo o curso aí tem comentado que como a gente cria esses fundamentos estratégicos para a gente transmitir no nosso universo digital. Então, quando olhamos, por exemplo, Rolex, né, o que vem na nossa cabeça? A marca emite que tipo de valor? A Rolex? Inovação.
né? Aquela questão da perfeição do relógio, né? O símbolo de grandes conquistas. O Rolex é uma grande conquista. E por isso que eles estão tão envolvidos, inclusive, com a questão da Fórmula 1, os torneios de tênis, o Wimbledon e tudo mais. Então, as histórias, as narrativas do marketing da Rolex, ela está diretamente relacionada e associada com os valores da marca. Então, crie conteúdos nesses sentidos, emotivos, mas que façam uma relação com a sua marca e que sejam absolutamente compartilháveis também, né? Quanto mais a gente tem interação do nosso público, interação do nosso cliente, mais aware a gente dá para a nossa marca. Então, contar histórias sempre foi uma das principais maneiras, a gente sabe, né, o storytelling dentro do universo do luxo sempre foi uma das principais maneiras que as marcas se fizeram tão desejadas durante todos esses anos pelos clientes. E isso continua sendo o caso e cada vez é mais explorado. E agora, a questão é descobrir como a gente explora essas questões no universo digital. Então, leve os seus clientes nessa jornada com a sua marca, envolva no universo da sua marca. E para envolver o cliente, né, nesse universo, você precisa se comunicar o luxo, você precisa associar histórias da sua marca. Claro que mantendo tudo o que eu falei lá atrás, substância da sua marca, o estilo, as cores. Então, resumindo o que falamos até agora, a gente precisa entender que, mesmo estando no universo digital, a gente precisa traduzir todos os sentidos do pilar estético sensorial da nossa marca, tudo que a gente puder, né? Claro que a gente sabe que alguns sentidos, eles são menos traduzíveis no universo online, mas a gente já viu que tem como você experimentar, eu trouxe alguns cases para vocês, tem como a gente experimentar isso aí através da criatividade, né, utilizando. E a gente traz também a questão da comunicação, utilização das palavras corretas, e a gente traz os fundamentos, que é o storytelling, o savoir-faire. Todos esses valores que são muito utilizados no marketing de luxo tradicional, precisa ser no marketing de luxo online. Entenderam? Estou falando aqui há 1 hora, hoje eu não parei de falar. Quero saber se tem alguma pergunta. Olha, trabalho com higienização de carros e estética automotiva. É isso aí, legal esse exemplo da higienização de imóveis. É isso aí, Bruna. É criatividade, pessoal. A gente precisa sair totalmente da nossa caixinha, né? A gente pode entregar as coisas de forma diferente. E quando eu falo para vocês, assim, que o grande despertar da estratégia do luxo é você saber que você não precisa ter um produto de luxo tradicional para transmitir isso. Mas você precisa entender que você deve transmitir algo com muito mais significado para o seu cliente. Olha, a Vanessa tem um salão de beleza, ela é total emoção. Vamos ver aqui o que eles falaram. Daqui a pouco eu vou para o Instagram, pessoal, não vai embora, não. Boa noite. Tem uma página da Bottega Veneta ainda no Instagram, mas não é oficial. Eu acho que essa não é, viu, Anderson? Parece que é uma página de um fã, que ele fala até do Daniel Lee, né? Eu acho que eu vi essa página também. Conta um pouco da história da Bottega Veneta para nós, Malu, por favor. Que marca misteriosa é essa? Vou falar da Bottega, já eu falo. Eu estou aqui, obrigado, Barra de Jacuípe, Salvador, Bahia, Estou muito curioso com essa marca, todo mundo. Bonsoir, Henri. Você demora de aparecer por aqui, olha um legendário do luxo aí, já fez nosso curso. Táxi Concierge, oi, Táxi. Olha o Marcos, você voltou, hein? Desbravou a Chapada Diamantina inteira. Acompanho você no Instagram. Olha os legendários do luxo voltando. A Flávia, que fala bastante comigo. Mostra um P1. O que é isso, Cris? Não entendi muito essa pergunta. É legal esse exemplo da higienização, né? Excelente, como sempre, Malu, obrigada. Excelente, excelente. Vendo espelhos de luxo na Bahia, olha. Tudo isso a gente tem. Trabalho com acessórios infantis. Como introduzi-lo no mercado de luxo? Com todos os... aliás,
acessórios infantis faz parte, tudo que é criança, casamento, tudo isso é sonho, né, pessoal? Quem tem filho sabe, então você tem como atribuir aí, agregar todos os atributos. Oi, Malu, tudo bem? Somente agora que estou entrando, sou a Vera. Oi, Vera, assiste depois. Bottega Veneta, vamos falar dela, tá todo mundo perguntando aqui, deixa eu só ver se tem mais algum recadinho. Preciso de uma consultoria com você, olha, o Alamo que fez minha make-up. Vou entrar no YouTube, o pessoal entrou, né? Luxo é uma experiência de emoção, isso mesmo, oi, Malu. Não esquecemos ontem no evento. Oi, Ana, te acompanho aqui hoje. Obrigada por acompanhar, sou sua fã, muito obrigada. Boa noite, dona Maíra, como vai a senhora? Maíra é minha cunhada, gente, só para vocês entenderem. Nunca entra, primeira coisa que ela entrou, primeiro dia que eu vejo ela por aqui na vida. O que será? Olha de novo, você está querendo saber da Bottega. Gente, a Bottega Veneta é o seguinte, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho da Bottega para vocês. Bom, quem não sabe da história, há umas 3, 4 semanas, não é isso, Anderson? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou falar de novo. Há uns 3, 4 semanas, a Bottega Veneta, ela saiu das redes sociais, uma marca de acessórios absolutamente de luxo, e ela saiu totalmente das redes sociais, né? De repente, apaga tudo, ela não tá mais em rede social nenhuma. E foi aquele zum, zum, zum no mercado de luxo, porque que a Bottega saiu. E aí a gente teve alguns questionamentos, né? E eu fico entre dois deles. Primeiro, logo que aconteceu, eu ficava entre dois deles. Agora eu tô achando que já tá demorando um pouco. Primeiro, poderia ser uma estratégia de marketing, né? Uma estratégia de marketing onde você cria toda uma antecipação, às vezes para o lançamento de um grande produto, para o lançamento de uma coleção, ou para uma remodelagem da marca, ou para algum anúncio muito especial da marca. Então, pode ser. Ou o segundo, que eu acho que faz mais sentido, é realmente a marca estar buscando essa questão do luxo mais exclusivo. Porque quando a gente avalia o luxo sob a ótica mais clássica, né, aquele luxo mais old school, aquele luxo mais antigo, o mistério faz parte do luxo, o exclusivismo faz parte do luxo, o não acesso a tudo por todos faz parte do luxo, e tudo isso aumenta cada vez mais a desejabilidade. Então, sempre funcionou aqui, eu estou falando dos atributos clássicos do luxo. Tanto é que antes, né, você pega o Jean-Noël Cap-Ferret, por exemplo, que é o grande mestre que fala bastante sobre o mercado de luxo, ele era categórico em falar que as marcas de luxo não entrariam no universo digital. Ele falou isso por diversas vezes, que não faz parte do universo do luxo, que as marcas nunca venderiam online. Ele falou isso eu lembro muito de ter lido. Depois ele foi falando que as marcas de luxo estariam online somente para trazer o awareness, o conhecimento. E depois ele falou, não, agora não vou vender online, porque vender online você perde toda a experiência física que as marcas de luxo causam nas pessoas. Então, tem esse segundo lado. E associado a isso, tá? O Anderson está super interessado, associado a essa questão desses fundamentos aí, mais clássicos do luxo, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de falar o luxo old school, não sei nem se existe isso, mas eu gosto de falar. O Daniel Lee, que é o diretor criativo da Bottega, ele é averso ao universo digital. Ele não gosta de rede social, ele mesmo não tem uma rede social. E ele é um grande defensor desse luxo mais secreto, desse luxo para poucos, né, desse luxo para uma clientela mais exclusiva. Ele acredita que isso é um grande atributo do luxo. Então, talvez até por influência dele, é claro que a gente não sabe exatamente o que acontece nos bastidores da marca, mas talvez por influência dele, isso tenha acontecido também. A questão que a gente vê, deixa eu tirar o... Ai, gente, quero colocar só eu aqui. A questão que a gente vê é entender se essa estratégia, nos dias atuais, e eu quero saber o que vocês acham, hein? Vocês acham que vai aumentar o desejo pelos clientes e pelas pessoas em consumirem, ou vai afastar a Bottega de um awareness mais amplo? Porque a gente sabe que a marca de luxo, ela vive de dois clientes, né? Do cliente e do não cliente.
o conhecer e não consumir é um pouco mais complexo esse conceito, mas ó, o conhecer e não consumir, ele aumenta a desejabilidade de quem consome. Por isso que muitas vezes o marketing de luxo ele é feito para o target, que é a pessoa que vai comprar, e para o não target, que é a pessoa que vai desejar. Porque o luxo ele é consumido por dois motivos, o luxo para si e o luxo para o outro. Né, para alguns consumidores, né, eu estou falando de um consumidor bem específico, lógico, quando a gente pega o conhecer, um consumidor mais evoluído de luxo, talvez ele consuma um luxo muito mais para si. Então, eu acredito nesses dois aspectos da Bottega, eu acho que eles fizeram uma estratégia muito arriscada, mas não de tão errado, se a gente for pensar no o que é o luxo de fato, né, se a gente for ser bem conservador, se a gente for ser bem ortodoxo, eu estava procurando essa palavra, no luxo, elas não estão erradas, né? Eles fizeram porque eles acreditam nisso. Agora, se é uma estratégia de marketing, de repente eles vão voltar com muito mais buzzword aí para falar dela, vamos observar. Um ponto não é uma estratégia que foi seguida por outras marcas, a gente não viu outras marcas fazendo isso até agora, muito pelo contrário, né, as marcas estão super incentivando aí, a gente vê a Gucci ganhando o prêmio de marketing digital de 2020, então é isso, não sei se vocês entenderam, alguma dúvida mais, eu não conhecia essa marca, até ontem, você não conhecia, Anderson? Sabe que quando aconteceu isso, eu estava de férias, inclusive, e um monte de gente começou a me marcar, Malu, o que você está achando da Bottega? Então eu fiz um vídeo, falando do que eu achava desses dois aspectos, né? Há 3 semanas atrás, eu ainda achava que poderia ser uma estratégia de marketing. Hoje, eu questiono, eu acho que tem uma forte influência do Daniel Lee, e eu acho que eles estão querendo resgatar esse luxo mais exclusivo, e eu digo mais, tem cliente que vai ficar muito feliz com isso, né? Porque os clientes de luxo, né, os mais conhecedores, esses clientes, eles preferem marcas assim, eles entendem o luxo dessa forma, de uma forma mais exclusiva, de uma forma mais secreta, mais misteriosa, e você não cria um mistério, uma coisa secreta, quando todo mundo ali vê o que você tem, não é? O luxo para a Bottega, ele tem que ser um luxo difícil, que era o conceito do luxo, é o luxo difícil de você achar, é o luxo difícil de você buscar, difícil de você ter. Então é isso. Espero que eu tenha explicado, a Bottega não coloca o nome nos produtos, sempre foi mais discreta. Exatamente, olha, a Tânia fez uma observação super interessante, a Bottega não tem logo, né? Ela tem os elementos reconhecíveis da marca, que é aquele couro ali, que são elementos reconhecíveis da marca, toda marca tem, né? Por exemplo, um elemento reconhecível da Chanel é a Bottega, né? Acho que aumenta, ó, a Cris acha que aumenta. Pode ser que aumente também. Vamos ver, vamos ver. Mas aquilo ali já é um elemento reconhecível da Bottega Veneta, né? O trançado, apesar de eles não trabalharem com a logomarca. Gente, adorei essa live, a gente foi batendo papo, né? Passamos até do tempo. Espero que vocês tenham gostado também. Semana que vem estaremos aqui. Eu não gosto do digital, estou sofrendo em ter que aparecer e ficar todo instante falando. Parece que estamos desesperados para vender. Mas sabe o que é? A gente não tem que passar essa coisa de estar desesperado para vender. A gente tem que contar história, a gente tem que envolver a pessoa com a nossa marca, envolver o cliente, falar do nosso lifestyle. Se você é o grande persona da sua marca, Paula, é isso, né? Falar de você, contar a sua história, falar... Aí vem toda uma outra questão do marketing digital, que é trabalhar os personas da marca. Mas não é sobre vender, né? O marketing digital do luxo não é sobre vender, é sobre aumentar a desejabilidade. Quando você aumenta a desejabilidade, você aumenta a sua precificação, seu poder de precificação. Você aumenta o seu brand equity, você aumenta o valor da sua marca no longo prazo. Então, você tem uma série de benefícios que o marketing tradicional, que está muito focado naquela venda imediata, não tem. Então, é exatamente esse o grande diferencial. Vou deixar vocês irem agora, né? Senão vou ficar falando aqui até amanhã. Amei, Malu, obrigada. Eu que agradeço. Quarta-feira que vem estamos aqui. Espero vocês. Já tem muita gente que tem cadeira, mas acho que hoje o comprar para o outro é maior do que para si. Pode ser, viu, Cris? Depende muito do cliente. Isso aí tem uma relação, já falei aqui também, com o momento de consumo daquele cliente de luxo.
né, a mobilidade social, né, enfim, o que ele passou ali, o quão familiarizado ele está. Tem uma série enfim, de detalhes que a gente precisa entender. Mas pode ser sim, aqui no Brasil especialmente, acho que sim. Obrigada, adorei, conheci, amei, que bom. Amei, obrigada, Malu. Você é um luxo, muito obrigada, gente. Adoro vocês. Obrigada por vocês me acompanharem. Eu fico tão feliz que eu vejo pessoas aqui toda quarta-feira. Messi, olha o Henri falando francês comigo, eu não vou nem ler isso aí. Henri, eu tô querendo fazer um curso de francês, já fiz há um tempo atrás e eu parei, né? Eu aprendi um pouco, peguei uma professora particular e fiz francês, mas eu parei. Depois me indica aí um professor que eu tô pensando seriamente em voltar a fazer francês. Vamos ver. Gente, muito obrigada. Até eu fico sem querer desligar, porque eu fico querendo bater papo com vocês, mas eu não vou fazer isso. Eu vou desligar para vocês descansarem, tá bom? Obrigada. Faz aqui, olha a Tânia me chamando a fazer curso de francês em Paris. Vou adorar, Taninha, vou adorar. Acho que vou fazer um intercâmbio na sua casa. Muito obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Descansem, nos vemos semana que vem, tá bom? Tô desligando aqui, até mais.